Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. A invisibilidade do envelhecimento de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras, LGBT, é uma realidade. Esse é um grupo heterogêneo, submetido a diversos tipos de violências e, com o envelhecimento, mais uma forma interseccional de exclusão entra em cena, o idadismo. Os referenciais heteronormativos de vulnerabilidade social e familiar são insuficientes para estratificar o risco dessas pessoas, que frequentemente moram sozinhas, não têm filhos e não possuem rede de apoio. A escassez de estudos na literatura médica brasileira representa mais uma evidência da invisibilidade destes grupos na sociedade. Eu sou Diego Félix Miguel, especialista em gerontologia da SBGG, e estou aqui com o Dr. Milton Krenit, geriatra e pesquisador de sexualidade e envelhecimento LGBT, e a doutora Valmari Cristina Aranha, psicóloga e especialista em gerontologia pela SBGG. Hoje, iremos falar sobre o envelhecimento e a sexualidade da pessoa idosa LGBTQIA+. Milton, como você percebe as diferenças da vulnerabilidade social e familiar no envelhecimento da população LGBTQIA+. Então, primeiro, obrigado pelo convite, agradecer Diego, Valmari, toda a SBGG por essa oportunidade da gente falar desse tema tão importante. E a gente entender o que é vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social é toda aquela interferência do contexto socioeconômico e cultural na vida da pessoa, nos determinantes sociais da pessoa e nas probabilidades dela ter um melhor ou pior envelhecimento. E aí a gente vai falar de questões muito caras, por exemplo, da questão da vulnerabilidade social como um suporte social, e isso é uma questão fundamental quando a gente vai falar do envelhecimento LGBT. Como você citou, o dado de que pessoas LGBT têm mais chance de morarem sozinhas, de não terem quem chamar em caso de emergência, de não serem casados, de não terem filhos. Mas uma outra questão que eu gostaria de citar, além do estresse de minorias, que é você pertencer a um grupo minorizado na sociedade, levando a gatilhos e desfechos desfavoráveis em saúde física e mental, é a questão do acesso à saúde, em que a gente fala desse grupo, que é o grupo LGBTQIA+, que sofre barreiras de acesso à saúde. E isso é importante quando a gente fala da população idosa, porque é a população que mais vai demandar cuidados, seja para proteger a sua saúde ou para cuidar da sua saúde. Então a gente vê com os dados da literatura de que a população LGBT, além de ter um suporte social mais precário, além de sofrer estresse de minorias, também sofre com barreiras de acesso à saúde, fazendo com que o controle, a promoção do seu envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, aconteça de maneira diferente da população heterossexual e cisgênero. Valmari, como lidar com esses traumas vivenciados ao longo da vida pela população LGBTQIA+? E como isso pode reverberar no processo de envelhecimento? Obrigada, Diego, SBGG, pelo convite, Milton, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante e tão delicado. E falar sobre o envelhecimento dessa população implica falar sobre a reativação de alguns traumas e de algumas dificuldades que o processo de envelhecimento e o adoecimento pode trazer para essas pessoas. Milton já colocou muito bem a dificuldade do acesso à saúde, a dificuldade do acesso a redes de suportes sociais informais, seja uma comunidade religiosa, uma comunidade de bairro, as pessoas acabam se recolhendo e se fechando muito nos seus espaços de igualdade, e isso dificulta o acesso e a troca a um cuidado de qualidade. E no que diz de saúde mental, isso é muito sério, porque durante o processo de envelhecimento, principalmente quando chega alguma limitação, as pessoas revivem o que viveram na adolescência, quando comunicaram a sua orientação sexual, quando começaram a apresentar alguns comportamentos da sua sexualidade que foi contra o que a família propunha. Então, durante um processo de adoecimento, essa exclusão, esse preconceito, ele volta
trazendo à tona não só a dificuldade de adaptação, que pode levar a quadros depressivos, quadro de ansiedade, quanto a sentimentos de culpa, sentimentos de pendências que não foram resolvidos, e vem tudo ao mesmo tempo, no momento que a vida precisa ser reorganizada. Então, diferente de uma população que viveu dentro de uma heteronormatividade, que viveu dentro de uma condição mais tradicional, essas dificuldades elas podem passar uma vida toda sem ser percebidas. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente olhar como profissional de saúde e nos atentarmos nessa população. Milton, recentemente você lançou o livro A Velhice Como Ela É, onde ressalta os desafios de abordar a sexualidade nos atendimentos de pessoas idosas no HC, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Com o objetivo de sensibilizar os profissionais de saúde, quais seriam os possíveis caminhos para uma abordagem mais empática e gentil sobre a sexualidade da pessoa idosa e da população LGBTQIA+. Então, obrigado de trazer esse assunto. Então, esse livro é um livro muito feliz, que eu e mais 3 colegas geriatras, Juliana Sampaio, Wilson Cardoso e o Alexandre Romanos, a gente escreve aí a 8 mãos, trazendo narrativas reais de pessoas idosas falando sobre sua sexualidade. E aí eu trago essa potência da narrativa, seja na formação médica, seja na formação de qualquer profissional que vai atender e assistir uma pessoa idosa. E qual a importância a gente se conectar com essas questões aí tão próprias do ser humano que a gente vai atender, e também nossas, né? Então, esse livro traz situações diversas, como uma sexualidade de uma mulher lésbica, de um homem gay, de uma pessoa trans, de pessoas não LGBTs, seja numa instituição de longa permanência, uma pessoa vivendo com demência, mostrando que sexualidade não tem prazo de validade, né? A gente não vai dormir com 59 anos e acorda com 60, perdendo a sexualidade. Então, a perspectiva e o paradigma que esse livro traz é entender que sexualidade é muito mais do que o sexo, e o sexo é muito mais do que uma penetração. E a partir daí a gente entende que sexualidade é isso, é a roupa que a gente está vestindo, é o toque que eu faço com a pessoa que eu amo, é o abraço, é a carícia. E a gente desmistificar um pouco esse tabu da sexualidade. Então, quando a gente aproxima o leitor e as pessoas de narrativas reais, entendendo sexualidade como alguma coisa muito mais ampla, a gente consegue quebrar esse tabu, seja para pessoas heterossexuais e cisgêneros, seja para pessoas LGBTs. E isso, só trazendo um exemplo interessante lá do livro, tem um casal heterossexual em que a esposa não vivia com quadro demencial, o marido vivia com quadro demencial aí moderado para avançado, e eles não performavam mais sexualmente do jeito que a gente pensa sexo, mas ela relatou para a gente colocou isso no livro, que ela nunca deixou outra pessoa dar banho nele. E ela relatou para a gente que o banho, eu passar creme, eu passar a esponja e o sabonete nas costas dele, era a nossa transa. Então é dessa forma a gente desmistificar o que é o sexo, desmistificar o que é a sexualidade, que a gente aproxima, inclusive quem vai atender as pessoas idosas, que somos nós, de que sexo é muito mais do que a penetração e que sexualidade é muito mais do que o sexo. E aí levar essa informação tanto para pessoas LGBTs, tanto para pessoas não LGBTs, para quebrar esse tabu. Sem dúvida, são informações muito importantes, né? É uma forma de desconstruir essa ideia da sexualidade. E aí, Valmari, informações dos Estados Unidos, inclusive retiradas do livro do Dr. Milton Krenit, A Saúde LGBTQIA+, Práticas do Cuidado Transdisciplinar, mostram que 80% das pessoas idosas LGBTQIA+, são solteiras, 90% não têm filhos e 75% vivem sozinhos. Na população geral, esses números são diferentes, 40%, 20% e 33%, respectivamente. Dessa forma, quem cuidaria dessa pessoa idosa no futuro? Há um medo do abandono e da solidão, e quais são as estratégias para acolher essa pessoa idosa LGBTQIA+. Interessante, Diego. Eu queria só complementar o que o Milton colocou sobre a importância das pessoas serem acolhidas, mas a importância dos profissionais também serem bem formados para poder lidar com a sexualidade do idoso. Sexualidade é tabu,
é tabu para todas as idades e é tabu também para o profissional de saúde. E nós, muitas vezes, esperamos que as pessoas ajam com naturalidade ou perguntem com naturalidade sobre a prática sexual de alguém que tem idade para ser o seu pai ou o seu avô, e isso remete ao tabu pessoal daquele profissional. Então, o quanto nós precisamos inserir nos núcleos de formação profissional, da mesma maneira que se orienta a lidar com uma série de questões da saúde física ou da saúde mental agora, finalmente, mas também da sexualidade. Porque as pessoas acabam não perguntando ou perguntando com muita dificuldade, bloqueando espaços de diálogo ou espaços de confiança em relação à sexualidade, e isso vem diretamente ao encontro dessa pergunta que você me faz: quem vai cuidar dessa população? Então, muitas pessoas não terão filhos, vêm de histórias de rupturas familiares ou de não manutenção de vínculos familiares, e cuidar da velhice, ela é uma questão hoje que atinge muitas pessoas. A gente tem ainda uma dificuldade com os cuidados da população que envelhece, e essa população que não tem uma construção, ainda não tem, né? Acho que a gente ainda pega hoje uma população idosa que envelheceu com muitas rupturas, mas a gente vê isso se transformando. Os jovens conseguem ter um coletivo diferente, uma relação com as famílias diferente do que essa população que hoje está. Então, o medo da solidão, ele é muito presente, mas ele também é muito real, porque o envelhecimento solitário, ele é uma realidade para muitas pessoas, heterossexuais ou não, e o quanto nós precisamos nos preparar, profissionais de saúde, rede de cuidados formais, sejam instituições, sejam serviços sociais e públicos, que se preparem para lidar de uma maneira respeitosa e coerente com essa população. Eu acho que esse é o novo desafio que o envelhecimento traz. Já chegamos à longevidade, ao controle aí de muitas doenças, mas um acolhimento para as pessoas na sua individualidade, na sua subjetividade, ainda é o nosso desafio. Perfeito, Valmari. Agora a gente vai falar de um tema que ainda coloca a comunidade LGBTQIA+, com muito mais medo, que é a questão da institucionalização. Então, ao ser institucionalizadas, pessoas idosas LGBTQIA+, elas podem viver uma situação difícil e se sentirem sem opção a não ser voltar para trás do armário, ou para dentro do armário, nesse novo ambiente. Como mudar isso no contexto das instituições de longa permanência para idosos, Milton? Essa é uma pergunta aí muito complexa, né, Diego? E você está estudando isso, eu acho que você vai trazer essa resposta agora, muitas respostas ao fim do seu doutorado. Minhas provocações em relação a esse tema são de que muitas vezes, e eu gostaria muito de estar errado, muitas instituições ainda estão décadas atrás na nossa discussão da gerontologia. De que hoje a gente está aqui, nós, conversando sobre sexualidade, ser amplo, da gente acolher a sexualidade, mas muitas instituições nem acolhem de maneira correta, de maneira acolhedora e empática, a sexualidade heterossexual e cisgênero. Né? E a gente vai pensar, quiçá, agora, uma sexualidade divergente, uma sexualidade desviante dessa norma hetero-cis normativa. Então, o que eu penso para a gente pensar, né, para a gente refletir sobre as instituições, é trabalhar em várias frentes. Não tem como eu trabalhar só com os gestores, porque tem que trabalhar com os gestores, mudando aí a formação e capacitando os profissionais que atendem lá, e todos os profissionais de todas as áreas assistenciais que atendem numa instituição de longa permanência, mas também a gente não pode esquecer das pessoas que residem nessas instituições, que são pessoas idosas, que tiveram histórias diversas, então são trabalhos diversos aí. Então, a gente tentar capacitar e levar essa informação de que orientação sexual e identidade de gênero são importantes para os gestores, que os gestores não podem compactuar com situações de violência e levar isso para toda a sua equipe, mas também as pessoas idosas precisam ter algumas estratégias para refletirem sobre empatia, sobre acolhimento, para que uma pessoa idosa LGBT vivendo numa instituição não tenha que sofrer essa violência de voltar para o armário ou uma violência de vivenciar uma identidade que não é a sua, e que isso pode prejudicar tanto a saúde física quanto a saúde mental dentro da sua moradia, que é essa instituição de longa permanência.
O que eu penso é que é um tema muito complexo, muito novo, né? A gente tem poucos estudos no Brasil que trazem essa realidade. Temos inspirações de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas que não dialogam de uma forma tão próxima com a nossa cultura. Algumas questões que têm aparecido como dados preliminar da minha pesquisa é justamente como criar esses espaços de uma forma que seja acolhedor para a diversidade. Então, desde a contratação de profissionais LGBTQIA+, né, e garantir que essa estrutura da instituição possa favorecer a sua segurança e sua dignidade, que é fundamental, com essa base no respeito às diferenças, como também levar esses assuntos sobre sexualidade e identidade de gênero para as próprias instituições para discutir junto com os residentes. Só que também existe um outro aspecto que é o mais desafiador, que são os familiares desses residentes, que muitas vezes são tratados como clientes das instituições de longa permanência para pessoas idosas. E que o preconceito e a discriminação pode surgir justamente dessa familiar que paga a instituição para a pessoa idosa. Então existem demandas diferentes, como o Milton colocou, né, que tanto envolve a conscientização da equipe no atendimento da pessoa idosa LGBTQIA+, da instituição na contratação e ter como base, premissa, a questão do acolhimento à diversidade, o respeito e dignidade. Mas existem questões que são um pouco mais desafiadoras, que é a relação entre as pessoas que residem e também os familiares, que acabam interferindo nesse processo de cuidado. Inclusive, pedem para que profissionais LGBTQIA+, não atendam, não cuidem da pessoa idosa. E já foram alguns dados que, preliminarmente, consegui identificar na pesquisa. Então, um dos primeiros caminhos, acredito, é a gente começar a falar sobre isso. E levar essa diversidade para dentro da instituição para que haja uma troca significativa entre as partes. Diego, eu acho importante que esse diálogo seja levado e essa proximidade ela aconteça em todos os âmbitos, para que o preconceito ele comece a ser diluído e ser combatido nas escolas, nos centros públicos, nos centros privados, para que quando chegue na ILPI a convivência entre pessoas diversas seja mais natural. E é um movimento que estamos todos nos organizando, ao mesmo tempo que nós falamos muito do lugar de fala, da inclusão das pessoas LGBT como funcionários, como produtores de conhecimento, como disseminadores da ciência, ocupando todos os espaços. Você também dilui alguns preconceitos quando você permite que as pessoas conheçam as pessoas e não a sua sexualidade, porque cada um de nós é muito mais do que aquilo que a gente faz na nossa intimidade. E quando a gente fala da orientação sexual, principalmente quando você fala, né, da população LGBTQIAPN+, você fala daquilo que é diferente, mas daquilo que é muito povoado pela fantasia, pelas projeções e muito pouco pela realidade. Quando você convive com a pessoa, você acaba tendo que lidar com o seu preconceito de um outro jeito. E eu acho que é por aí que a gente precisa caminhar. É muito significativo, né? Muito importante esse contato com a diversidade, sem dúvidas. Muito obrigado, Milton e Valmari. Agradecemos imensamente a contribuição de vocês. Foi um debate muito enriquecedor. E aos nossos e nossas ouvintes, muito obrigado pela audiência e continuem acompanhando a programação do SBGG Cast. Um grande abraço e até mais. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.